bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando para mais uma live, estamos chegando para mais um episódio do nosso Café com Desbloqueio. Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo na paz, graças a Deus. Mais uma semana se encerrando, mais uma sexta-feira. Como é bom podermos estarmos juntos aqui, né? Vamos lá, vamos direto ao ponto aqui, vamos compartilhar a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre como descobrir o propósito de Deus para nós. Então a aula de hoje vai ser muito top. Bora compartilhar agora. Pega aí o seu celular, pega esse link agora, compartilhe aí nos grupos do WhatsApp. Compartilhe aí pra gente poder começar a nossa aula hoje. Maravilha. Compartilha aí e vamos nessa. Como descobrir o propósito de Deus para nós? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com você. Nós estamos nesses últimos 3 dias aí falando um pouquinho a respeito da graça, a respeito da fé, né? Em capítulo 2 de Efésios. Já vamos abrir aqui, porque nós vamos continuar o versículo. Efésios 2, nós lemos 8 e 9, né? Hoje nós vamos ler o versículo 10. Efésios 2:10 diz o seguinte: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Como descobrir, como saber o propósito de Deus para nós? Vamos lá. Vamos entender algumas coisas aqui. Primeira coisa, nós precisamos entender o contexto do versículo, né? Qual é o contexto do versículo? Ele vem falando a respeito da graça e da fé, a respeito da nossa salvação em Cristo. E como nós já falamos, salvação é nós sermos trazidos de volta ao plano original de Deus para nós. Ou para você ver o quanto que é importante nós termos clareza disso e caminharmos nessa verdade. Salvação é nós voltarmos ao plano original de Deus para nós. Esse plano foi roubado por Adão e é restaurado a nós por meio de Cristo. E aí ele vai dizer o seguinte, que isso não vem de nós, é um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus para a humanidade. Agora, no versículo 10 ele diz, né? Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo. A palavra criação aqui, ela vem da palavra espécie. O que o texto está mostrando para nós é aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Deixa eu só arrumar um negócio aqui, gente. Espera aí.
Então, a palavra criação aqui, ela vem dessa nova espécie, né? Nós somos uma nova espécie criada por Deus em Cristo. Ou seja, nós éramos criaturas de Deus, nós éramos destinados a viver a eternidade longe de Deus, só que agora nós fazemos parte de uma nova criação. E qual é a base dessa criação? O texto diz, versículo... Oxe, saiu aqui. Versículo 10 ele diz, né? Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Então, como que eu faço parte de uma nova criação? Como que eu saio da natureza de Adão e acesso a essa nova criação de Deus? Através de Cristo. Como nós falamos ontem, né? O segredo, foi ontem ou foi na quarta-feira, não sei. O segredo é o Filho. A graça de Deus é o amor de Deus manifestada para o Filho. E a fé é nós entendermos e recebermos do sacrifício e da bênção do Filho. Então, o segredo de tudo na nova aliança é o Filho. Aquele que está em Cristo, aquele que recebe o Filho de Deus, esse começa a ser uma nova criação, fazer parte de uma nova espécie. Qual espécie? A espécie dos filhos. Então, uma vez que eu recebi a Jesus, eu já não sou mais filho de Adão, eu sou filho de Deus. Eu tenho agora a natureza de Deus através de Cristo. Preste atenção nisso aqui. Uma vez que você nasceu de novo, você recebeu a natureza de Deus por meio de Cristo. A mesma natureza que Adão havia recebido, porém ele perdeu no jardim. Então, a plenitude do propósito de Deus para nós, a base, né, desse propósito de Deus é Cristo Jesus. Então, aprende uma coisa, não existe propósito para aqueles que não estão em Cristo. Se você é alguém que não nasceu de novo, se preocupar com um propósito é besteira. Você tem um propósito, mas antes de você acessar esse propósito, você precisa da chave. E Cristo é a chave. As pessoas estão preocupadas em viver o seu propósito, mas elas não entendem o que é propósito. Antes de falarmos sobre propósito, precisamos falar dessa natureza, porque é essa natureza de Cristo em nós que nos faz ter um propósito. Então, hoje, propósito virou algo muito banalizado, muito superficial, muito humano. E propósito não é algo humano. Propósito é aquilo que Deus deseja de nós. Aquilo que Ele preparou para nós. O propósito é a única coisa que nós levaremos dessa terra. Quando nós partirmos daqui, nós nos encontraremos com Cristo e Ele nos perguntará ou Ele julgará o cumprimento ou não de nosso propósito. Então é a única coisa que levaremos daqui. Hoje, meu propósito é cozinhar, meu propósito é lavar roupa, meu propósito é cuidar de casa. Não, isso não é propósito, isso são atividades, isso são hobbies, isso são profissões, isso não é propósito. Propósito tem a ver com Cristo. Propósito tem a ver com Cristo. A partir do momento que eu sou uma nova criação em Cristo, a partir do momento que eu nasci de novo e recebi essa natureza de Deus, aí então eu tenho uma clareza de que eu nasci de novo para um propósito. Sem a natureza de Cristo em você, sem essa identidade revelada em você, você não tem que se preocupar com propósito. Porque você não vai descobrir nunca, você vai encontrar coisas naturais, você vai achar coisas superficiais e vai associar isso ao seu propósito. E não é. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras. Interessante, né? O que são boas obras? É praticar o bem, fazer aquilo que é certo. É isso que as pessoas falam, né? Só que boas obras na Bíblia fala de fazer a vontade de Deus.
Boas obras não tem nada a ver com bons comportamentos. Boas obras não é a mesma coisa que ter boas atitudes. Boas obras é fazer a vontade de Deus. Então, o que o texto está dizendo é que aqueles que estão em Cristo receberam de uma nova natureza e por terem uma nova natureza são chamados para viver a vontade de Deus. Lembre-se, salvação é trazer o homem de volta ao plano original de Deus. E dentro desse plano existe a vontade de Deus para nós. E qual é a vontade de Deus para nós? Aí a gente vai lá para o texto da nossa criação, Gênesis 1, 26. O que diz? Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Acabou a luz aí, galerinha, hein? Acabou a luz, mas nós vamos resolver agora. Aguenta aí só um pouquinho, peraí. Voltemos. Aqui é assim. Acontece essas coisas ao vivo, né, gente? Acontece. Vamos lá. Façamos o ser humano na nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e tarará, tarará, tarará. Então preste atenção. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Dominai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e tarará, tarará, tarará. 29. E Deus acrescentou: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra, e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto como sementes. Seja esse o vosso alimento. Então, preste atenção. Qual é a vontade de Deus para nós? Nesses versículos aqui da nossa criação, da origem da humanidade, nós percebemos algumas coisas que são a vontade de Deus para nós. Ou como Paulo diz aqui no capítulo 2 de Efésios, as boas obras de Deus para nós. Quais são? Primeira coisa, governo. Governe. Nós fomos criados para governar. A vontade de Deus para nós é que nós vivamos uma vida de governo. Governar sobre o quê? Governar sobre os nossos impulsos. Governar sobre as nossas decisões. Governar os nossos pensamentos. Governar as nossas ações. Governar a nossa vida, a nossa alma. Governar a nós mesmos. Depois, governarmos os nossos negócios. Governarmos a nossa casa. Nós fomos criados para governar. Então, uma das boas obras de Deus para nós é o governo. Então, faz parte do propósito de Deus para nós o governo. Governar faz parte do propósito de Deus para nós. Agora, em qual esfera de governo Deus quer que você se estabeleça, num amplo geral, dentro do reino, aí é outra história, mas você precisa entender que o plano de Deus para nós é uma vida de governo. Governar para não sermos escravos de nós mesmos, escravos das necessidades, escravos do diabo. Governar. Outra coisa que nós percebemos no texto de Gênesis 1 é que Deus nos criou para refletir o caráter dele. Para refletirmos o caráter dele. Mas qual é o caráter de Deus? Aí quando nós lemos aqui
em João, vamos ler aqui, João capítulo 14. João 14, versículo 7 diz o seguinte: se vós de fato tivesseis me conhecido, terias conhecido também o meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não tens me conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Então, qual é o caráter de Deus? O caráter do Filho. Quando nós olhamos para o Filho, nós vemos o caráter do Pai. Então, nós fomos criados em Cristo Jesus para refletirmos o caráter de Deus. Como? Refletindo o caráter do Filho. Ou seja, aquilo que eu vejo em Cristo é aquilo que eu devo ver em mim. Porque dessa forma eu estou manifestando o caráter do Pai. Eu estou sendo a semelhança, eu estou sendo a imagem de Deus na terra. O representante de Deus na terra. Não, agora, aqui é um ponto muito interessante que você precisa se atentar. Aí você ouve essa mensagem e ela parece ser uma mensagem pesada. Eu tenho que ser igual a Deus. É aí que a religião te escraviza. Porque você não tem que ser igual a Deus, você já é. Você já é imagem e semelhança de Deus. Você foi restaurado em Cristo Jesus. Você foi resgatado ao plano original dele. Você já é. A questão é tirar as crenças erradas, tirar as sujeiras que foram instaladas, tirar os bloqueios, tirar tudo que não faz parte da sua identidade. O meu esforço não é para ser parecido com Jesus, porque eu já sou plenamente. O meu trabalho agora é tirar aquilo que não faz parte. É como se fosse um escultor. Tem ali uma peça de barro, de argila, ou de qualquer outro material, e ele vai tirando daquele bloco aquilo que não é a escultura que ele visualizou. Nós olhamos e vemos um pedaço de pedra, um pedaço de barro, um pedaço de qualquer coisa. Quando ele olha, ele vê a escultura. Então ele vai tirando daquele bloco o que não faz parte da escultura. E quando todo o excesso é tirado, a escultura é revelada. Você não tem que lutar para parecer com Deus, você já é. Só que suas crenças, seus bloqueios, sua falta de conhecimento, suas experiências negativas do passado, tudo isso vai sucumbindo, vai tampando a verdade que está dentro de você. Então, viver o propósito de Deus é algo simples. Só que nós precisamos tirar essas crenças erradas que a religião vai colocando dentro de nós. O seu propósito já está dentro de você. E uma das características dele é governo, é representar o caráter de Deus. E outra coisa que nós lemos lá em Gênesis 26 é sobre o desfrute. Deus criou as plantas, Deus criou as vegetações, os frutos, e diz para o homem, como? No capítulo 2, a Bíblia diz que Deus criou um jardim, plantou um jardim no Éden, colocou o homem lá para que pudesse desfrutar dele. Então, uma parte das boas obras que Deus tem para nós é o desfrute, desfrutar de tudo que Ele criou para nós. Você tem desfrutado do seu tempo, da sua saúde, do seu casamento, da sua casa, do seu carro, do seu dinheiro? Você tem desfrutado do seu corpo? Você tem desfrutado? Uma vida de trabalho excessivo não é o plano de Deus para nós, não é o propósito de Deus para nós. Nós nascemos para desfrutar.
O trabalho é um mal necessário hoje, porque não faz parte do plano de Deus para nós, é um mal necessário, mas ele não pode nos impedir de viver aquilo que Deus tem. Nós nascemos para uma vida de desfrute, faz parte do nosso propósito. Desfrute do seu tempo. Tire um tempo para você relaxar, para você renovar as suas forças, para você ficar fazendo nada, para você ficar pensando em nada. Isso é desfrutar. Desfrute do seu cônjuge, da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa. Olha a casa que você tem, não é a casa dos seus sonhos, mas é a casa da sua realidade. Como que você terá a casa dos sonhos se você não desfruta da realidade? Só vai viver sonhando. Essa casa que você sonha nunca vai chegar. Por quê? Porque a que chegou para você, você ignora. Se você não desfrutar do seu casamento, você vai perdê-lo. Se você não desfrutar dos seus filhos, você vai perdê-los. Nós nascemos para o desfrute, faz parte do propósito de Deus para nós. Não, meu propósito é as nações, meu propósito é ir não sei para onde. Não, seu propósito é viver sua vida, desfrutando do que Deus te deu, manifestando Cristo. Quando você começar a fazer essas coisas, aí Deus vai falar, ótimo, você está na linha, você está caminhando, é isso aí, meu garoto. Agora deixa eu te falar, vai por aqui, ó. Deus nunca vai te revelar a clareza sobre o seu futuro antes que você entre em movimento. O seu propósito vai pegar você com clareza no meio do caminho, no meio do processo. Agora, enquanto você não entende quem você não entende essas boas obras de Deus para você, que é a vontade dele para você, se você não começar a caminhar nisso, na vida de governo, de desfrute, de manifestação de Cristo, de revelação da graça, você nunca vai entender o que Deus quer que você faça de forma específica. Tem gente que quer começar no final, ó, Senhor, me fala o que é especificamente, que aí eu vou fazer, vai dar tudo certo, vai ficar tudo certinho. Não, Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. Entende isso? Aprenda isso. Para vivermos em boas obras. Quais são as boas obras? A vontade de Deus para nós. As quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Quando que Deus preparou essas obras? Em Cristo. Ao enviar Cristo, essas obras já estavam prontas. O plano de Deus para nós, a vontade de Deus para nós, ela está encapsulada em Cristo. Uma vez que eu entendo quem Cristo é, que eu recebo da natureza de Cristo e começo a desfrutar da herança de Deus em Cristo, eu começo a descobrir o que Deus tem para mim. Não é algo novo, já está pronto. Somos nós que estamos desalinhados. Sabe, isso aqui me chama a atenção. Que Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Depois que você morrer, não tem propósito para você mais. Depois que formos arrebatados, não tem propósito mais, acabou. A única oportunidade que nós temos de governar, de desfrutar, de revelar Cristo, de viver a vontade de Deus, é agora. É agora. Só temos uma vida, só temos uma chance. É agora. A cada dia que passa, você tem um dia a menos para cumprir o propósito de Deus. Se você não tem clareza de propósito, você nunca ouviu falar sobre isso, quantos anos a menos você tem na sua vida para cumprir o propósito? O propósito é algo muito sério que gerará recompensas e castigos no dia do tribunal de Cristo.
Só que isso é assunto para uma outra aula. Mas tudo começa aqui. No entendimento da graça, da fé, da minha nova identidade em Cristo, da minha nova posição que a salvação me proporciona. E o que é salvação? Resgate ao plano original de Deus. Entende porque achar que salvação é só ser livre do inferno é algo muito superficial. E muita coisa que você não sabe. Não sabia, né? Porque você assiste nas aulas agora, você está sabendo, né? Vamos orar? Vamos orar para nós podermos encerrar essa aula de hoje? Respira fundo, feche os seus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por mais essa oportunidade de vida. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. Tua graça não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Porque a cada manhã, Senhor, nós precisamos de um novo nível. Um novo nível de graça, de fé, de ativação, Senhor, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Existem boas obras, existe um plano, existe uma vontade que está no teu coração ao nosso respeito. Como o próprio Senhor disse em Jeremias 29:11, os planos do Senhor são de paz e não de mal, de prosperidade e não de causar danos, de paz, de vida. Esses são os planos do Senhor. Planos de nos fazer viver uma vida de governo, de crescimento, de desfrute, de manifestação de quem tu és. Essa é a vontade do Senhor para nós. Para isso nós fomos resgatados. Pai, traga revelação dessa palavra a cada um de nós. Nos ajude a discernir, a tomar posse, Senhor. A tomar posse dessa verdade no nosso espírito e assim manifestá-la na nossa vida. Que nós possamos começar a trilhar esse caminho, Senhor, e assim entender com clareza aquilo que o Senhor tem especificamente para nós. Existem boas obras específicas para cada um de nós aqui. E que seremos recompensados pelo cumprimento de cada uma delas, ou seremos castigados pela ignorância, pela negligência, pelo não cumprimento desse propósito, dessas boas obras. Desperta-nos, Senhor, nessa manhã. Desperta-nos para vivermos o que o Senhor já havia preparado em Cristo Jesus para nós. Essa é a minha oração nessa manhã, Senhor.
Eu abençoo esse dia de cada um. Pai, que esse dia seja um dia de revelação, de clareza, de maturidade, de crescimento. Em nome de Jesus, Pai. Declaro um final de semana abençoado. Declaro experiências com o Senhor durante esse final de semana. No nome de Jesus, Pai. Que eles cresçam, amadureçam e desfrutem do plano perfeito do Senhor. Essa é a minha oração para cada um agora, Pai. Meu desejo para cada um agora. Cada um dos meus discípulos, das minhas ovelhas, dos meus alunos, dos meus mentorados, para cada um, Senhor. Eu declaro paz, prosperidade, governo, desfrute, vida de Deus, em nome de Jesus. Amém? É isso. O Senhor abençoe você, que você tenha um excelente final de semana. Domingão, você sabe, domingão, 9h30 da manhã, tem ministração aqui no nosso canal. Nós tivemos uma série de 3 vídeos aí onde eu falei sobre encerrando ciclos. Se você não assistiu, assista, porque são 3 ministrações poderosas, onde eu falo sobre o ciclo da escravidão, o ciclo do alinhamento, que é o ciclo do deserto, né? E por último, o ciclo do recomeço. São 3 ministrações poderosas que estão disponíveis para você aqui no nosso canal. Fechou? E domingo agora mais uma ministração, onde eu vou trazer para você algumas palavras que vão te alinhar e te trazer a revelação de quem Cristo é. Vou nada não. Espero você domingo, tá bom? E segunda-feira estamos de volta ao vivo para mais um episódio do nosso Café com Desbloqueio. A partir de segunda-feira eu quero falar com você a respeito de algumas práticas espirituais que vão te ajudar a crescer e a se fortalecer na fé, tá bom? Então, segunda-feira, a gente começa a encerrar essa fase, essa série do nosso café. Então, eu espero você aqui. Se você não assistiu todos os episódios, alguns estão saindo do ar a partir de hoje, mas você tem acesso a todos os episódios na íntegra na nossa comunidade, que é esse QR Code que está aqui para você, ó. Você acessa esse QR Code aqui, você vai ter acesso à nossa comunidade. Tem aqui embaixo o link na descrição também. Fechou? Deus abençoe você. Tamo junto. Bom final de semana. Até domingo e até segunda para mais um Café com Desbloqueio. Paz!